a carta de Paulo aos Efésios, no seu capítulo número 2, vamos estar dando continuidade do tema da nossa série expositiva em Efésios, a igreja segundo o plano eterno de Deus. E aqui nós vamos encontrar em Efésios, alguns têm um subtítulo no meu, que é de libertar do pecado para a salvação pela graça. Mas aqui nós encontramos também da morte para a vida. E aqui a identidade da igreja, formada pela graça soberana de Deus. Então, capítulo 2, vamos estar fazendo a exposição até o versículo de número 8, nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Senhor, Pai Altíssimo, Deus Criador e Formador de todas as coisas, Tu que és tão grande, ó Pai, e tão maravilhoso, ó Pai, age com benignidade, Senhor, com os Teus filhos. Nesta manhã, Senhor, nós aqui entoamos cânticos de adoração a Ti, nós entregamos nossas ofertas, os nossos corpos como sacrifícios vivos, Senhor. E agora, neste momento, suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, através da minha boca, Senhor. E que não seja nenhuma ideia minha, Senhor, mas que o Teu Espírito venha me tomar, Senhor, neste momento. E tomar a Tua amada igreja, Senhor. Para que nós, Senhor, possamos estar atentos à mensagem desta manhã, Senhor. Que o Seu nome venha a ser glorificado e que o Senhor venha a ser engrandecido aqui. E assim te pedimos, Senhor, que o Senhor age em nosso meio, Senhor, poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, recapitulando aqui, nós estamos já alguns sermões, eu, pastor Caio, seguindo aqui em Efésios, vamos estar expondo toda esta epístola de Paulo à igreja de Éfeso, mas nós tivemos aí o primeiro capítulo que se passou, vamos dar continuidade agora no segundo. Então a gente, para ter uma noção, para lembrarmos, deixarmos mais fresco daquilo que Paulo está trazendo à igreja de Éfeso, tá? É uma carta que ela foi escrita, muito provavelmente quando Paulo estava preso, mas uma carta profundamente doutrinária, focada no plano eterno de Deus, para formar um povo para a sua glória, Então essa carta aqui, onde Paulo escreve uma cidade pagã, Éfeso era uma cidade que ali detinha templos, principalmente a deusa Ártemis ou Diana, que era a deusa da caça para os gregos. Então ali era um centro cultural marcado pela idolatria, pela magia, pela prostituição, Então era uma igreja ali que era um centro que ele era tomado por essas coisas. E ali estava Paulo, ele vem trazer a ideia para a igreja, para não cair nessas fábulas e mostrar que Cristo é o centro de todas as coisas. Então, Paulo escreve para mostrar quem é a igreja para Cristo, a igreja em Cristo, como ela foi escolhida eternamente, como ela foi salva pela graça, como foi santificada e como os judeus e gentios foram unidos em um só povo. Eles foram unidos em um só povo. E aí no capítulo 2, nós vamos dar a continuação natural ali do capítulo 1, onde Paulo mostra o plano eterno de Deus, e no capítulo 2 ele mostra como Deus executou esse plano de salvação na história, tá? Então vamos fazer a leitura, hoje vamos ficar apenas até o versículo 8, vamos ler o capítulo 2,
versículo 1 até o 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Perdão, irmãos, eu falei até o 8 e até o 10, tá? Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui, irmãos, nós entendemos todo o contexto histórico, todo o contexto do capítulo 2, né, que ele dá continuidade ali, de acordo com o capítulo 1, né, então no primeiro, o plano eterno de Deus, e no segundo, como Deus executou esse plano na igreja, né, como Deus executou esse plano durante a história, tá? Então nós podemos aqui entender daquilo que Paulo está nos trazendo. Então, ele começa com: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, Paulo ele começa dessa forma, no capítulo 2. Então ele começa: ele vos deu vida, né? Então, ele está trazendo aqui na nossa tradução aqui, ela pode estar um pouco diferente de vocês, mas a de Genebra, né, ela tem essa expressão, ela parece complementar o pensamento iniciado ali no capítulo anterior, né? Então a iniciativa é inteiramente divina, né? Na semana anterior, na semana passada, o nosso irmão Caio ele acabou concluindo aqui, né, este capítulo, e nos trouxe a ideia, né? Eu não vou repetir porque foi mais recente, tá? Mas para a gente ganhar tempo. Mas aqui a iniciativa ela é inteiramente e totalmente divina. Ele nos deu a vida. Foi o Senhor que nos deu a vida. Então ele está trazendo aqui uma ideia que não fomos nós mesmos que trouxemos vida. Não fomos nós mesmos que fomos gerados vidas de nós mesmos. A ideia, né, nós lembramos aos Dias das Mães, e parabéns a todas as mamães, porque todas as mães nos deram, todas as mães nos geraram, todas as mães nos trouxeram a este mundo, nos trouxeram luz. Mas aqui a ideia é a nossa vida eterna. Foi Ele quem nos deu a vida, e não só eterna, mas também de forma literal. Foi Ele que nos escolheu. Para quem não sabe, né, numa ovulação, né, quando a mulher está ovulando e ali ela tem o esperma, neste momento acontece uma corrida, né, de milhares de espermatozoides para chegar até o óvulo, mas somente um, às vezes até 2 ou 3, conseguem chegar e ser gerado uma vida. Então, até mesmo na nossa vida, foi um plano, uma execução do próprio Deus, porque estatisticamente era muito difícil, ou quase até impossível, que nós chegássemos, e nós estamos aqui.
Mas aqui, irmãos, Paulo está trazendo essa ideia para nós. Ele está trazendo essa iniciativa divina. O homem ele não coopera com a salvação, com a regeneração. Ele está aqui trazendo, Ele vos deu vida. E Paulo continua dizendo: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o homem não coopera com a sua vida e nem com a sua própria regeneração. Então, a teologia aqui vê que a doutrina muito explícita da depravação total, a incapacidade espiritual do homem e a regeneração soberana de Deus estão aqui presentes, porque foi Ele que nos deu a vida, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos chamou. E eu tenho um apreço muito grande, ao capítulo 49 de Isaías, no versículo 1, que ele diz: foi o Senhor que me escolheu desde o ventre, desde a minha formação, foi Ele que me chamou. Ou seja, aqui está sendo traçado um plano divino. Nós, muitas das vezes, como cristãos, entendemos que Deus começou um plano no momento que nós aceitamos a Ele, levantamos a nossa mão. Não, eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo. Na verdade, não. Desde antes da formação de todas as coisas, Deus já tinha um plano executado para salvar a sua igreja, para salvar a todos nós. Desde antes de todas as coisas serem formadas, serem geradas, antes do nosso nascimento, Deus ele já tinha nos salvado. Deus já tinha um plano para ser executado. Então aqui, irmãos, nós conseguimos entender como que pode, irmãos, um morto espiritual ele ir até Deus. Como pode um morto ele fazer com que ele seja salvo, com que ele tenha vida? Nós, minha esposa gosta muito de filme de zumbi, que o cara levanta do chão e começa a andar pela rua, cometendo atrocidades. Como que pode, irmão, alguém do nada não ter vida e nascer? É igual aquela ideia, do vale de ossos secos. Foi o plano do Senhor, foi pela palavra do Senhor que aquele vale de ossos secos foi formado um exército em carne, vivo. Foi através do Senhor que a sua amada igreja ela está viva. Porque nós, irmãos, como Paulo diz aqui, estávamos mortos em nossos pecados e os nossos próprios delitos. Não tínhamos como nós tivermos luz por nós mesmos na escuridão. Um exemplo é Lázaro, quando ele está no túmulo. Lázaro não simplesmente morreu e levantou. Quem que o chamou? Foi o Senhor. Lázaro, sai para fora. Foi Ele que o chamou. Foi Ele que trouxe Lázaro de volta à vida. Foi assim que Deus executou o seu plano. Ele nos deu a vida porque nós estávamos mortos pelas nossas iniquidades, pelas nossas próprias transgressões. Então, assim como Lázaro ele não saiu do túmulo antes de Cristo chamá-lo, o pecador ele não vem até Cristo, ele não vem a Cristo sem ser vivificado. Novamente, irmãos, nós estávamos mortos, nós não estávamos doentes, nós não estávamos feridos, e não parcialmente vivos, nós estávamos completamente mortos. E aqui nós conseguimos entender o poder de Deus. Nós olhamos para a vida, às vezes com pouco entendimento, ou uma simplicidade,
pode a vida ser gerada, né? É simples. O homem e a mulher, eles se unem e geram um filho. Parece ser muito simples, mas há um processo. A mãe, ela começa a produzir hormônios para manter o filho, e o que ela se alimenta também gera alimento para o próprio filho que está dentro do ventre. A gente começa a olhar para a vida como algo simples, mas não. Deus, ele executou com grande força e poder a vida em nós. A vida da amada igreja. Então, morte espiritual, ele significa que a separação, né, de Deus, uma separação total, uma incapacidade moral do ser humano de chegar até Deus, e a escravidão do pecado. É igual aquela ideia da Torre de Babel, que o homem fala: vamos construir uma torre para alcançarmos a Deus. Isso é impossível. E a cada dia mais nós conseguimos olhar para a tecnologia e vemos como que a tecnologia ela tem avançado. Já descobriram o câncer para cura. Antigamente, quem tinha AIDS era já tratado como morto. Nós não ouvimos mais falar sobre lepra. E cada dia mais a tecnologia tem avançado para muitas coisas, para trazer mais facilidade à humanidade, ao homem. Mas nunca, jamais a tecnologia ela vai ser suficiente para que o homem seja salvo e ele mesmo chegue até Deus. De algum modo, o homem ele consegue ir até a lua. Estava vendo um podcast que o homem ele agora está tentando ir até Marte. Mas o homem por si só nunca vai até Deus. Foi Ele que nos chamou. E isso, a igreja ela precisa parar de minimizar, irmãos, o pecado humano. Colocar o pecado como algo pequeno. O Evangelho ele é glorioso quando nós entendemos que nós estávamos mortos. Pelo contrário, nós devemos maximizar o pecado. Ele foi muito grande, houve uma separação, mas também maximizar aquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Como diz Paulo em Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça agiu, irmãos, com um poder sobrenatural sobre todos nós. Porque se fosse o contrário, irmãos, nós ainda estaríamos mortos. Então aqui nós entendemos, foi Ele que nos deu a vida, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E aqui Paulo ele continua: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo descreve aqui 3 escravidões do homem natural, né? Então, primeiro, o mundo, segundo o curso deste mundo, é o que Paulo está trazendo. Então esse é o homem natural, é o sistema caído contrário a Deus. A humanidade vive conforme a mentalidade rebelde dos séculos. Não é isso que Paulo está trazendo. Segundo o curso deste mundo, segundo os padrões deste mundo, segundo os padrões deste mundo, o homem está caído. Segundo os padrões deste mundo, é como nós andávamos. Paulo nos diz: nos quais andaste outrora. Em outro tempo vocês andavam fazendo o quê? A mesma coisa que o mundo faz. Antes vocês viviam dessa forma. Então, esse é o primeiro,
estado de escravidão do homem natural, segundo Paulo. O segundo aqui é o diabo, porque ele diz assim: príncipe da potestade do ar. Então é referência aqui a Satanás. O homem natural acha que é livre, mas está sob influência espiritual maligna. Ele está sob influência de Satanás. Então, aqui Paulo está trazendo um segundo estado natural: o mundo e o diabo. E o terceiro é a desobediência. Olha o que Paulo diz: nos filhos da desobediência. É o que Paulo está trazendo aqui. Então, o segundo curso deste mundo. O segundo é o príncipe da potestade do ar e do espírito, que agora age nos filhos da desobediência. São 3 estados aqui que Paulo está trazendo. E o pecado, irmãos, ele não é apenas um comportamento de um ser humano. Ele não é apenas um comportamento, ele é da natureza do homem. O pecado, ele é da natureza do homem. Paulo está trazendo aqui, porque ele fala: nos quais andaste outrora. Você já nasce andando dessa forma. Você já nasce em pecado. É isso que Paulo está trazendo. O curso natural do homem já é pecaminoso. Por isso que ele já está morto. E não tem como ir até Deus. Não tem como ele mesmo ter forças para ir até Deus. Mas sim através da graça salvadora. E aqui ele diz, sobre o comportamento, sobre a desobediência, sobre o curso livre do homem, mas nós entendemos que isso é um estado natural. Não é o estado original. O estado original era o estado de Adão. Aqui é um estado natural do homem. Paulo diz isso em Romanos, diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Que ele diz: eu só consigo fazer o mal. O mal que eu não quero fazer, eu acabo cometendo. Isso é natural. Paulo, apóstolo de Cristo, um homem que através das suas mensagens salvou milhares de pessoas, vem nos dizer que ele não consegue fazer o bem, ele faz o mal. Isso é da natureza dele. Imagina um homem, como ele diz, que foi até o 3º céu, e ele diz que dentre os pecadores ele é o maior. Isso é estado natural do homem. O homem por si só é um pecador. Mas aqui, irmãos, nós entendemos daquilo que Paulo está dizendo. A igreja, ela não pode mudar a sua identidade de acordo com a cultura. E hoje nós temos visto ao contrário. Muitas igrejas têm se espelhado nas coisas do mundo para tentar implementar, atrair pessoas para dentro da igreja. Mas se aquele estado é errado, por que eu tenho que mudar para trazer as pessoas até Cristo? Isso não está certo. Não tem como eu colocar trevas onde há luz. Não tem como servir a 2 senhores. De certo modo você vai aborrecer um e vai agradar o outro. Então, irmãos, não adianta nós queremos fazer com que o homem seja moldado ao estado natural, porque o estado natural do ser humano é falho. E a cada dia mais nós vemos muito aquilo, Eu vejo muitas coisas nas redes sociais, na internet, no dia a dia, no meu cotidiano, pessoas falando de uma tal de desconstrução, mas que eles querem é desconstruir aquilo que o próprio Deus construiu.
sua igreja. E essa semana eu e minha esposa estávamos conversando sobre a carta de Paulo. E ele nos diz que Cristo é a pedra angular. Cristo é a pedra que nos mantém de pé. E nós somos apenas uma pequena parte da igreja. Somos apenas como se fosse um bloco dessa estrutura, mas Cristo que nos mantém de pé, Cristo que mantém de pé todas as coisas. E cada vez mais nós temos visto pessoas querendo desconstruir aquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que Deus colocou. Querem acabar com a família, querem acabar com a igreja, querem acabar com o conservadorismo. Eles querem nos desconstruir. E parece de uma forma boa, quando você olha, né, as intenções, né? Mas não. Esse é um plano diabólico de Satanás. O homem natural, em seu estado natural, ele é pecaminoso. Mas o que nos mantém vivos, de pé, é a graça eficaz que habita em nós. Glória a Deus. É ela que nos mantém firmes. Então, a nossa identidade, ela vem do decreto eterno de Deus e não do espírito deste século. Não das vontades humanas, mas sim da vontade de Deus, do Espírito de Deus que habita em nós. E o que nós fazemos de bom, irmãos, não é de nós mesmos, porque como nós mostramos aqui, a nossa natureza, ela é pecadora, ela é falha. Mas o que há em nós é maior do que qualquer outra coisa. Maior é o nosso Senhor. O que nós fazemos de bom, irmãos, vem através da graça salvadora de Cristo Jesus. No versículo 3, irmãos, nós olhamos aqui, Paulo lhe diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está dizendo, olha o que ele diz aqui, ó, entre os quais também todos nós, todos, ele não faz distinção de classe, de gênero, de cor, de raça, de nação. Paulo diz todos nós, todos, ele incluía toda a humanidade. Outrora, Paulo está incluindo aqui os judeus, Paulo está incluindo os gentios, Paulo está incluindo todos nós. Então ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne. Então aqui ele inclui que nem a religiosidade ela vai nos salvar, nem a herança espiritual, porque meu pai é pastor, que eu sou filho de presbítero. Nada disso tem o poder de nos salvar, irmãos. Uma certa vez, um jovem postou, dizendo: olha, a minha mãe ora por mim. A minha mãe, ela está sempre em oração por mim. Isso não adianta nada se a graça de Cristo não te alcançou. Nós entendemos sim, irmãos, o poder de uma oração. A oração, ela tem poder. Mas não adianta nada você achar que, pelo que a sua mãe faz por você, você tem algum mérito para ser salvo. Não tem, irmãos. Não tem herança espiritual nenhuma. E Paulo ele diz: fazendo a vontade da carne, o homem natural é escravo de seus desejos. Ele é escravo dos seus desejos. Então, irmãos, na visão
reformado, o livre-arbítrio, humano está escravizado pela natureza caída. Nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos. Nós fazíamos a vontade da carne. Não eram as nossas vontades. Nós nunca tivemos livre-arbítrio. Nunca. Nunca fizemos o que nós gostaríamos de ter feito. Nós sempre fizemos a vontade da nossa carne. Paulo diz: éramos por natureza filhos da ira. Isso aqui é uma expressão fortíssima, irmãos. Nós éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus não é uma explosão emocional, mas é a sua santa oposição ao pecado. Nós éramos filhos da ira por natureza. Nós já nascemos inimigos de Deus. É a nossa natureza. Sempre foi assim. Foi através da nossa natureza. O problema humano, irmãos, não é apenas a prática, mas sim a essência caída de Adão. Toda a humanidade ela foi contaminada com o vírus do pecado. Todos nós, irmãos, já nascemos com esse vírus. Toda a humanidade foi contaminada após o homem cair no Éden. E aqui, irmãos, nós conseguimos entender o que Paulo está dizendo, entre os quais também todos nós antes andávamos, outrora andávamos segundo as inclinações da nossa carne, não eram as nossas vontades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza os filhos da ira como também os demais, ou seja, igual aqueles que estão lá fora. Nós éramos assim. Nós éramos tão pecador quanto o maior assassino que o mundo já viu. Era a nossa natureza. Essa era a natureza de todos os seres humanos. É a natureza de todos os seres humanos. Mas aqui, irmãos, nós precisamos entender. Lembrar onde Deus nos tirou, para nunca produzir um orgulho espiritual em nós. Olha, hoje eu sou diácono. Olha, agora eu sou pastor. Sou semideus, sou um arcanjo da igreja. Mas olha para onde nós estávamos. Olha quem nós éramos. Se hoje nós estamos na posição que nós estamos, independente de cargo eclesiástico, independente de qualquer coisa, foi porque Deus resolveu te escolher, te eleger e te salvar, e te trazer aqui. Foi Ele que deteve esse poder, porque se fosse pelas suas vontades, pela sua natureza, você estaria lá fora. Estava conversando com os amigos em casa e lembrei da expressão de que nós somos igual cachorro. O cachorro está ali bonitinho dentro de casa, de banho tomado, escovado, com o pelinho lisinho, mas abre a porta para você ver. Se ele não vai para a rua, se ele não come lixo, se ele não vai se relacionar com os cachorros da rua. Mas o que nos mantém, irmãos, e glórias a Deus por isso, presos em Cristo Jesus, é a tua graça e a sua misericórdia. Porque se fosse pelas nossas vontades, nós estaríamos na rua. Mas a graça abundante, ela opera em nós, irmãos. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus, porque a graça de Deus me mantém.
Porque as mãos de Deus estão sobre a minha e a sua vida, porque senão, irmãos, nós estaríamos afundados no lamaçal do pecado, nós estaríamos na rua, porque essa é a nossa natureza, essa é a vontade da nossa carne, esse é o desejo da nossa carne. E glórias a Deus, porque Deus tem nos segurado com mãos fortes, e Deus tem sido poderoso com a sua amada igreja. Então, irmãos, nós precisamos também lembrar onde nós estávamos. É isso que Paulo está tentando trazer. Olha onde vocês estavam, olha quem vocês eram, e olha onde vocês estão. Foi através do poder soberano de Deus sobre a vida de vocês. Porque se fosse pela vontade de vocês, vocês estavam com a cara na lama, vocês estavam caídos nos seus pecados e nos seus prazeres. Paulo continua, versículo 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Mas olha só, Paulo ele traz todo o estado original do homem, natural do homem, todo o estado natural do homem, e ele diz assim: mas Deus, ele começa dessa forma, mas Deus, talvez uma expressão mais gloriosa, o evangelho ele muda completamente. O homem ele estava morto, ele estava escravo, condenado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, a salvação, irmãos, ela nasce do caráter de Deus, não nasce do mérito humano. Foi Deus que foi rico em misericórdia com nós, porque o que nós merecíamos era o pecado, e o inferno e a condenação. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus, rico em sua misericórdia, Ele achou bem nos salvar, nos vivificar, irmãos. Foi o Senhor que nos deu vida, foi o Senhor que mudou a trajetória do homem. Não foi o homem por mérito próprio, mas sim Deus. Foi o poder de Deus sobre as nossas vidas. E ele diz: por causa do grande amor. Foi por causa do grande amor, irmãos, com quem ele nos amou. A eleição, irmãos, ela não foi algo frio, não foi algo sem sentimento algum, não foi algo comum. Deus, vou salvar uns e vou desprezar outros, e só isso. Não, foi por amor. Ele nos amou, irmãos. Nos amou de sobremaneira que Ele mandou o seu único Filho a morrer a morte de cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e com abundância. Foi Ele que nos amou, irmãos. Pensa no amor. E isso foi de forma incondicional, independente das condições humanas, independente da nossa natureza. Ele resolveu nos amar. Ele resolveu nos salvar. Foi através da misericordiosa amor. Misericordiosa e amorosa vontade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. E isso nós devemos glorificar a Deus. Isso que Paulo está trazendo, olha, foi por amor que Ele te salvou, mesmo você sendo miserável. Foi por amor que Ele resolveu te chamar, te escolher desde antes da fundação do mundo. E nada mais, irmãos, como Paulo diz, nada mais pode nos separar deste amor.
Nada mais, não há nada mais, irmãos, do que você possa imaginar com a sua mente intelectual, mais que seja. Nada pode nos separar, irmão, do amor que Deus nos deu. O amor que Deus resolveu nos amar e nos salvar e nos vivificar para a vida eterna. Nada mais, irmãos. Não há nada. E Paulo continua, versículo 5. Estando nós mortos e nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, estando nós mortos e nos deu vida juntamente com Cristo. Aqui, irmãos, ele está trazendo a unidade, a união da igreja com Cristo. Foi Cristo que nos uniu, irmãos. Foi Cristo. Deus nos uniu a Cristo. E não há mais separação, irmãos. Foi com grande amor. Então, irmãos, o crente agora, irmãos, ele participa espiritualmente da vida de Cristo. Antes nós não tínhamos, de forma alguma, como ter ido a Deus, mas a Deus, por amor, nos uniu a Cristo Jesus, a qual nós somos cordeiros, irmãos, em Cristo Jesus. Paulo ele diz: pela graça sois salvos. A graça é um favor que nós não merecíamos, porque se o salário do pecado é a morte, o que eu merecia era o quê? A morte. Eu não merecia o quê? Ser salvo. Eu não merecia a vida. Mas aqui mostra a incapacidade do homem. Nós não merecíamos, mas ele, pela sua graça, ele resolveu nos salvar. Foi uma iniciativa soberana, foi uma iniciativa de Deus, não de nós mesmos. Não foi de nós mesmos, irmãos. Foi uma obra divina, completa, eficaz na vida de todo ser humano. De todo ser humano que foi salvo. A igreja, irmãos, ela existe, sempre existiu, através da graça soberana de Deus, do início ao fim. Então, o ser humano não tem mérito algum. Paulo novamente vem explicar aqui para os irmãos de Éfeso: não existe nenhuma glória pertencente ao homem na salvação, nenhuma fagulha, nenhuma migalha, nenhum grão de areia, nenhum fio de cabelo do homem teve participação na salvação. Pelo contrário, a nossa ação fez com que o Filho de Deus fosse enviado na cruz do Calvário. A nossa ação foi fazer um homem justo, íntegro, imaculado, sem pecado algum, ir para a cruz sofrer a ira de Deus. Como nós éramos filhos da ira, a ira de Deus era para ser derramada sobre mim e você. Mas Deus achou por bem enviar o seu Filho para pagar o preço pela minha e pela sua vida. E nós, irmãos, não somos o ponto fraco de Deus. Não somos, pelo contrário, foi as nossas ações que fez o Filho de Deus ir para aquela cruz. Foi pelo meu e pelo seu pecado. Então não ache que você tem algum mérito em alguma coisa porque você não tem. Nós só temos deméritos. É isso que nós temos. Versículo 6, para podermos correr, irmãos. E juntamente com Ele nos ressuscitou
nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então aqui, o crente, ele já está participando da vitória em Cristo. Isso aqui ele está falando de posição espiritual, segurança eterna, irmãos. A igreja, ela não é apenas um grupo terrestre, é um povo celestial. Nós não somos aqui, nós somos peregrinos agora. Nós não pertencemos mais a este mundo, e há uma segurança nisso. Agora nós estamos seguros, antes condenados, agora nós estamos seguros para a salvação, para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não participamos mais, irmãos, daquilo que o mundo participa, mas sim, agora a nossa vida espiritual, ela nos traz segurança eterna. Agora nós somos um povo celestial. Nós agora, irmãos, estamos apresentando, estamos participando, na verdade, da glória de Deus, da majestade e glória de Deus, irmãos, e sem mérito algum, mas nós estamos participando. Tem um lugar reservado para cada um de nós. Nós só estamos aqui de passagem, mas haverá um dia que nós, povo santo, a raça eleita, estará nos altos céus com o nosso Senhor. Isso é segurança para as nossas vidas, irmãos. Algo mais glorioso que nós podemos ter. Você pode viver a sua vida de forma talvez mais magnífica aos seus olhos, ou aos olhos humanos, mas nada é maior do que nós estarmos diante do nosso Senhor naquele grande dia. Nada, irmãos. Não há nada mais glorioso do que isso. E por isso nós precisamos estar, irmãos, ansiosos por esse dia. Nós precisamos estar ansiosos, porque haverá um dia que nós nos encontraremos nos altos céus. Quando nós olhamos, nós tivemos recentemente a perda de um grande irmão, mas nós um dia nos encontraremos com ele em um lugar melhor. E com cada um dos nossos irmãos em Cristo Jesus, que se for, haverá um grande dia que nós nos reuniremos e faremos uma grande festa nos céus. E glórias a Deus por isso. Nós precisamos estar ansiosos, irmãos, ansiosos por esse grande dia, porque haverá um dia, irmãos, que não haverá tristeza mais, não haverá, irmãos, mais choro, mas nós estaremos nos altos céus com o nosso Senhor. E todo sofrimento, irmãos, vai ter valido a pena. Todas as nossas lutas, irmãos, mas nós estaremos nos altos céus e nós veremos o nosso Senhor e Ele falará: vinde a mim, bendito de meu Pai. Nós, irmãos, vamos vivenciar, irmãos, a melhor coisa que a humanidade pode ter. E nós veremos o nosso Senhor face a face. E glórias a Deus por isso, irmãos. Continuando, para mostrar nos séculos vindouros, versículo 7, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, ela é um troféu da graça de Deus, irmãos. Ela é um troféu da graça de Deus. Os anjos, eles contemplam a redenção como uma manifestação da glória divina, irmãos. Porque os anjos já estão lá,
do lado do Senhor. Obrigado, irmão. Já estão os anjos ao lado do nosso Senhor, irmão. E nós, com toda a nossa pecaminosidade, com todas as nossas lutas e dificuldades, nós também estaremos lá. Também foi manifestada a graça divina sobre nós. Os anjos não passaram por isso, irmãos. Por dificuldades, por lutas, por espinhos na carne. Mas nós sim passamos. E isso é para glorificar a Deus. E por isso a igreja, ela é um troféu da graça de Deus. Porque apesar de tudo que nós passamos nos nossos corpos, irmãos, na nossa vida pecaminosa, nós ainda estaremos lá nos altos céus. Apesar de tudo, irmãos. Aqui, irmãos, é a manifestação da glória de Deus. O propósito final da salvação não é o homem, mas a glória de Deus. Para mostrar nos próximos séculos, isso que Paulo está dizendo, nos séculos vindouros, os que hão de vir, a suprema riqueza da sua graça. Como é rica a graça do nosso Senhor, em bondade para com quem? Conosco. Ele foi bom, a sua graça foi boa para com nós, conosco em Cristo Jesus. E glórias a Deus, irmãos, por isso. Para encerrarmos, irmãos, o nosso tempo já se foi, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, ela é mediante a fé, isso que Paulo está nos dizendo. A salvação, ela vem da graça, ela é recebida pela fé, ela não procede de nós mesmos, nós homens. Por isso que Paulo diz, isso não vem de vós. Então aqui, irmãos, nós entendemos, na tradição reformada, até a fé, ela é dom de Deus, não é nosso. A regeneração, ela precede da fé em Cristo Jesus, e somente, única e exclusivamente, Cristo Jesus. Não é Maria. Maria teve um papel muito importante na salvação, mas não é ela. Não é fé em Maria, mas fé em Cristo Jesus. Não é nos apóstolos. Não são os apóstolos. Não em Moisés e Elias, mas sim em Cristo Jesus. E isso ela destrói toda a soberba humana. Capítulo 2, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Paulo que ele fecha qualquer portão de mérito humano, né? Não é os sacramentos, não é porque você toma Santa Ceia, não é porque você faz jejum, não é pelos sacramentos, não é pelo moralismo. Não é porque você acha que você é uma boa pessoa, que você é bonzinho, que você faz caridade, que você não rouba ninguém. Não é por isso. Não vem por esforço humano nenhum. Toda a glória pertence a Deus. Só lhe deu a glória. Somente a Deus a glória e o louvor e a majestade. Agora, para encerrarmos, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos regenerados, irmãos. É uma criação espiritual de Deus. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas o salvo necessariamente, ele tem que produzir bons
frutos, porque ele foi regenerado para quê? Boas obras. Então não tem como alguém que for regenerado ainda continuar dando frutos ruins. Tem que ter uma mudança de postura, porque Cristo também diz: muitos vão chegar e vão dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em teu nome, mas ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O bom fruto, irmãos, ele vem através de uma árvore que ela é boa, que foi regenerada. Uma árvore que ainda produz frutos podres, irmãos, ela não é uma árvore de Cristo. Na verdade, ela serve para ser cortada e ser lançada ao fogo. Então, irmãos, nós agora que somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, nós precisamos viver produzindo boas obras. Tiago fala isso. Olha, se você mostrar a sua fé sem obras, ela é inútil. Não adianta nada nós falarmos somos de Cristo, mas não agimos pela vontade de Cristo. Cristo, pelo contrário, ele fala: aquele que não faz a minha vontade é mentiroso. Fala em meu nome, mas não faz a minha vontade, esse é mentiroso. E qual é o destino dos mentirosos? Então, irmãos, o salvo ele produz frutos de santidade. A eleição ela nos produz santidade. A verdadeira graça não produz libertinagem, irmãos. Nós não estamos livres para fazer o que nós queremos fazer, mas nós estamos livres para fazer a vontade do nosso Pai. Nós estamos livres do pecado. Então muitos ainda tentam dizer: olha, já que você é livre, então viva da sua maneira. Já que você é salvo, você não perde mais a salvação. Não, nós fomos salvos para viver uma vida de santidade. Há uma transformação no ser humano aqui. E agora para encerrarmos, irmãos, eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós estávamos mortos, agora Deus nos escolheu e nos vivificou. Cristo nos reconciliou e o Espírito de Deus habita em nós. Vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo para que nós nunca esqueçamos de onde nós viemos e aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar com o nosso Senhor, nos altos céus.